Obrigado. Paz do Senhor para a igreja. Glória a Jesus. Bom é estarmos na casa do Senhor. Vamos ler uma palavra em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 16. Vamos a uma porção da palavra de Deus, depois a Santa Ceia. Verso de número 4, Êxodo 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Verso de número 15, aí do mesmo capítulo. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Aleluia. No verso de número 31, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Jesus Cristo. Palavra. Bom, e aí já palavra. Bom, e aí já lemos. E neste trecho, entre outros da Bíblia, fala deste grande milagre de Deus, o maná. É interessante a história de Israel, que nos traz grandes lições. Foi o povo da antiga aliança, Antigo Testamento. E nesse primeiro versículo que lemos aqui, o verso 4, quando o Senhor disse a Moisés que daria esse pão, esse maná, que chamaram o pão do céu, interessante que foi no momento de murmuração do povo. E a gente fala disso, do maná, como uma bênção, e sem dúvida uma bênção, uma provisão de Deus. Mas também nesta frase final desse versículo 4, o Senhor disse a Moisés para que eu prove este povo, se eles andam na minha lei ou não. A fraqueza humana sempre é muito grande. Aquele povo o Senhor arrancou do Egito, como diz a palavra, com mão forte. Fez todos aqueles sinais dentro do Egito, aquelas 10, até tirar o povo de lá. Passaram o Mar Vermelho de uma maneira milagrosa. O Senhor abriu a água do mar. Ele diz que 3 dias depois, eles montaram acampamento. E quando acharam água, as águas eram amargas, não podiam beber. Ali o Senhor faz um milagre, manda Moisés lançar um ramo naquela água, um galho de alguma árvore, e as águas se tornaram boas, maravilha. Aí o Senhor diz, Moisés disse para este povo, que se eles ouvirem a minha palavra, guardar os meus mandamentos, obedecerem minhas leis, meus preceitos, nenhuma das doenças que eu lancei no Egito virão sobre eles. Maravilha. Talvez você diga, eu seria o melhor crente se eu visse o Mar Vermelho abrir, se eu visse curar as águas, se eu visse essas coisas. Mas o Senhor ordenou para eles viajar dali adiante,
45 dias depois, segundo os dados da Bíblia, eles estavam em outro lugar, mais próximo ao Monte Sinai. E ali eles murmuraram porque não tinha carne. Quando nós lemos em Êxodo, parece que é junto à história. Mas quando a gente lê em Números, eles já deviam estar comendo maná, porque eles murmuraram por falta de carne e disseram assim: só temos esse maná. Como quem diz, estamos enjoados, cansados de maná, queremos carne. O Senhor mandou codornizes. Aqui em Êxodo relata os dois eventos juntos. Mas o certo é que o Senhor disse assim: para que eu prove se esse povo anda na minha lei e obedece ou não as minhas ordens. Diz ali no verso 14 que com o orvalho amanhecia aquele negócio no orvalho. Quando o orvalho levantava, ficava semelhante à geada. Outro versículo diz semelhante à semente de coentro, algo miúdo, e que eles tinham que colher, né? E aí veio a palavra que eles não conheciam. Então eles olhavam para aquele negócio no deserto e diziam: o que é isso? E ficou conhecido como o que é isso, porque maná significa o que é isso. Foi o nome que ficou conhecido, porque é algo realmente inédito, que vinha do céu, que Deus provia ali. Aí em Números 11, diz assim, verso 7: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia. E moíam em moinhos, né? Ou num grau, pisavam. E em panelas coziam e faziam bolos. E o seu sabor é como o sabor de azeite fresco. Que coisa linda, né? Então parece que dependia do momento. Numa descrição diz que ele era branco, noutra diz semelhante à semente de coentro, que é um amarelado, fraquinho. Então era uma coisa mesclada entre branco e amarelo. Parecia geada, parecia semente, mas depois que o sol esquentava, o que estava ali derretia, sumia. Certo? Então a ordem de Moisés que o Senhor deu era assim: cada família vai lá e recolhe uma porção suficiente para o dia. Não pega nada para o dia seguinte. De manhã, no levantar do dia, no clarear do dia, cada um vai lá e recolhe o suficiente para a sua família. Inclusive o Senhor deu a medida. Diz ali que era um homer por cada pessoa. Segundo Bíblia judaica, alguns estudiosos dizem que esse homer na época media aproximadamente 2 litros, 2,3 litros por pessoa. E diz que eles colhiam e era o suficiente, não sobrava e não faltava para o dia todo, certo? E a ordem era essa: cada um colha o suficiente para o dia, não pegue nada, não armazene para o dia seguinte. Mas o povo é desobediente. Como tem gente que tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus, de aceitar um conselho, uma orientação, uma palavra bíblica. Teve gente que disse: não, eu vou aproveitar e vou fazer um estoque, vou guardar para outro dia, para 2 dias, para 3 dias, aquele medo de que no outro dia não houvesse. Quando estavam no deserto, o que aconteceu? No outro dia amanheceu aquilo bichado e cheirando mal. Entendeu? Quando a pessoa desobedece, peca, esconde, não adianta, uma hora vai cheirar mal e todo mundo vai ver. Não tem como. Essa é a grande lição. A outra lição é o seguinte, que eles tinham que aprender: ter dependência de Deus todo dia.
pegava o suficiente para comer hoje e amanhã, Deus vai prover. Hoje nós estamos vivendo dificuldades. Temos muita gente que literalmente está passando um deserto. Do desemprego, das necessidades, está dependendo de uma cesta básica, de uma doação. E muitos irmãos têm cooperado aqui, ontem, hoje, trazendo quilos de alimento, mas ainda é pouco, porque tem muita gente com necessidade. Então, quando você está num deserto, você depende de um milagre diário, de uma provisão diária. Você não consegue armazenar. Hoje, muitas vezes, você recebe o seu salário, você vai no mercado e faz uma compra para 15 dias ou para um mês, como diz o gaúcho, o rancho do mês. O deserto não tinha isso. E essa dependência que eles precisavam aprender. E o Senhor vai prover todos os dias a porção para o dia. Isso é deserto. Eu digo assim, o maior milagre é você não precisar de milagre. Certo? Tem gente que se acostuma no deserto, ele quer um milagre todo dia. Deserto. Você tem a porção para o dia. Então a ordem era essa, não guarda. Porque Deus vai prover a cada dia. Isso é dependência de Deus. Eu creio que uma das grandes lições do momento que estamos passando é exatamente isso. Nós dependemos de Deus até do ar que respiramos. Entendemos em tudo. Não adianta alguém se achar que é alguma coisa, empinar o nariz aí, orgulhoso, vaidoso, gente que acha o dono do mundo aí fora e tanta coisa. Não adianta. A maior lição que estamos tendo agora é essa, dependência absoluta de Deus. Se Ele não nos livrar, não há quem possa nos livrar. Foi a palavra dos moços lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, quando foram ameaçados de ser jogados na fornalha, eles disseram para o rei, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da tua fornalha. Mas se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim não vamos se dobrar a tua estátua. Entende isso? É estar na dependência de Deus. E essa é a grande lição. Então o Senhor concedeu o maná. Por quanto tempo? 40 anos. Sabe o que é isso? 40 anos você depender todas as manhãs de ir lá fora e ver se Deus mandou do céu o maná. Não falhou nem um dia. Apenas no 6º dia eles tinham que colher para 2 dias, porque no sábado eles não podiam fazer nada, nem Deus mandava o maná no sábado. Então daí na sexta-feira, o último dia da semana, 6º dia, tinham que colher para 2 dias, só nessa exceção. 40 anos não faltou um dia, isso é fidelidade ou não? Por que a gente tem dificuldade de crer em Deus? Porque somos fracos, carnais, guiados pela vista, não pela fé. Uma das coisas que me chama a atenção, que eu vejo fé muito grande, foi quando Isaías profetizou sobre Jesus Cristo. Os capítulos que eu mais admiro na Bíblia, 3 de Isaías. Repito muitas vezes. Isaías mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ele falou como se já tivesse acontecido, usando o tempo do verbo no pretérito, sempre passado. Dizendo assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas, levou sobre si as nossas enfermidades. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava. Observe que toda essa frase aí, versículos 4, 5, ele usou tudo no passado, como se já tivesse acontecido. Como se já tivesse acontecido. É fé, ele estava vendo, como se já tivesse tudo acontecido. E aí nós temos dificuldade de crer. Eu estava orando, e a gente leva aquele puxão de orelha do Espírito, quando diz que você está orando errado. Olhe para a palavra.
Ele está orando, Senhor, me abençoa. Estava doente, Senhor, me cura. E o Espírito Santo, Ele já te curou. Senhor, perdoa meu pecado, Ele já te perdoou. Está ali, Isaías disse, Ele já fez. Ele já levou o pecado, Ele já levou nossas dores, já levou nossas... Ele já fez. E a gente fica orando errado. Por quê? Porque a nossa fé é pequena, de dizer, eu vivo essa realidade porque Ele já fez. Interessante demais. Deixa a gente com vergonha, porque o quanto a gente é fraco e é uma realidade. Aí chegou um dia que o maná cessou. 40 anos de deserto, não faltou maná um dia sequer. Mas quando eles passaram o Jordão e acamparam num lugar que denominaram Gilgal, próximo a Jericó, e então eles puderam colher da plantação da semente da terra, plantados estavam chegando, era dos inimigos, aí chegaram ali, colheram espigas, colheram mantimento, e fizeram pães, fizeram bolos e comeram, né? Depois de alguns dias que estavam ali, eles celebraram a primeira Páscoa naquela terra. E aí diz assim, lá em Josué capítulo 5, verso 12: cessou o maná no dia. Por quê? Porque saiu do deserto. Saiu do deserto, acabou o milagre. O maior milagre é você não precisar de milagre. Você está na terra da promessa. E estando na terra da promessa é o seguinte: você prospera, você semeia, você planta e você colhe. E cumpre o que Deus disse a Adão lá no jardim: o suor do teu rosto você vai ganhar o teu pão. A palavra para o preguiçoso, que não é o caso aqui. É preguiçoso. Mas você está na terra da promessa, você tem que trabalhar. Mas tem um que acostuma no deserto e ele não quer fazer nada, ele quer estar com a mãozinha assim, o maná de hoje, Senhor. No outro dia, o maná de hoje, Senhor. Ele não quer passar o Jordão e entrar no lugar da promessa, plantar, trabalhar, semear e colher em abundância. Isso é o que Deus tem para você e para mim. Então essa é uma lição, você no lado material da coisa, mas o maior é a lição espiritual que vem aqui adiante. Certo? Mas são muitas essas lições. Cessou o maná na terra. E a terra, o que o Senhor tinha prometido a Abraão? Primeiro patriarca. O Senhor disse que ia dar para eles uma terra que emana leite, uma terra próspera, de abundância. Então não precisava mais o Senhor mandar maná do céu. Você tem que entender quando é uma emergência, quando é um deserto e quando não é. Talvez você está dizendo assim, não está acontecendo milagre, não está vindo nada na minha vida. Quem sabe você já passou para o outro lado, já saiu do deserto e agora é hora de você colher o fruto do seu trabalho. Prepara-te. Tua obra, teu trabalho, tua profissão, teus negócios, vai em frente, encara. É aí que Deus vai te prosperar. É depois do deserto. Hoje vivemos um deserto muito pregado, então muita gente. Você não está nesse, aprenda com a igreja da metade. Mas e se faltar? A fidelidade de Deus não faltou 40 anos para aquele povo, não vai faltar na minha vida e na sua vida hoje. Ele é fiel. É semeando que você colhe. É plantando que você colhe. Se você não planta nada e não semeia nada, está no deserto. Porque deserto não é lugar de plantação, nada vinga. Nada cresce. Você saiu do deserto, a terra é só plantar, amém? Aleluia! Deus é fiel. Então aí, além desse significado literal, material da palavra, há grandes mensagens espirituais nesta simbologia bíblica. Lá em Hebreus 10:1, diz: porque tendo a lei de aliança, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quando Jesus veio, muitos não entenderam. Deus da época, as lideranças,
O povo sofrido e necessitado recebia Cristo, fazia milagres, socorria, fazia tudo. Mas as lideranças, os influentes não queriam e perseguiam. E havia muitas discussões e afrontas. Lá em João 6,31, o Senhor disse, o Senhor Jesus conversando com os judeus, discípulos, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ficou conhecido, maná, pão do céu. Verso 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Aí chocou o juiz. Como? Não deu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Antigo Testamento as sombras, a simbologia profética. Novo Testamento a realidade. Lá aquele maná físico que descia e dava alimento para o corpo físico, mas agora vem Jesus e diz diferente. Lá não era o verdadeiro pão, era apenas um símbolo profético, era a sombra do bem futuro. O que Jesus está dizendo agora? Eu sou o verdadeiro pão de Deus, que desceu do céu para dar vida ao mundo, e aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. A sua alma é farta de alegria, de prazer, de fé, de esperança, de satisfação. Por quê? Porque nós temos uma vida eterna em Deus. Aquele maná sustentou com vida, alimentando e dando vigor, energia para aquele povo 40 anos no deserto. Mas o verdadeiro maná te dá poder, vida eterna, energia, graça para você vencer e permanecer e entrar na eternidade com Cristo. Esse é o verdadeiro pão. Aleluia. Mas e as dores e as angústias? Jesus disse, no mundo vocês terão aflição. Bate a doença, bate a enfermidade, bate esses desempregos, bate essas coisas. Cada um tem uma luta, de um jeito, do outra. Faz parte dessa vida que foi corrompida e contaminada pelo pecado desde Adão. Não tem outro jeito, mas a nossa redenção está em Cristo. Já estamos numa vida de comunhão espiritual com Ele depois desta eternidade. Essa é a realidade. É por isso que ele disse, aquele que de mim se alimenta, viverá por mim, aleluia. Não terá fome, nem terá sede, assim como o Senhor saciou lá no deserto. Possivelmente Jesus estava se referindo aos dois grandes milagres. Uma foi quando o Senhor mandou Moisés tocar na rocha, e da rocha brotou um rio. A gente pensa que era uma vertente de água. Você imagina, para alimentar mais de 2 milhões de pessoas, saciar a sede, mais de 2 milhões de pessoas, mais animais que eles levavam, você acha que era um caninho d'água na pedra? Não, é um que brotou na rocha. Que era o que? Símbolo de Jesus Cristo. A água da vida e o pão da vida. É isso que está na mesa, na simbologia da ceia. A outra palavra que o Senhor deu a Moisés foi o seguinte: pega uma porção desse maná, coloca num vaso de ouro e guarda lá no tabernáculo diante. E lá em Hebreus nós encontramos uma palavra dizendo que esse vaso de ouro com maná estava dentro da arca, junto com as tábuas da lei e a vara da eleição do sacerdote Arão. Eram os 3 objetos que, segundo Hebreus, estavam guardados dentro da arca. A arca era uma pequena caixa, mais ou menos de 1,5 metro por 2,5 metros, pequeno baú, de madeira toda revestida de ouro, e tinha uma tampa, que era uma lâmina de ouro, que servia de tampa, que tinha a figura, a imagem de 2 querubins, todo de ouro. Aquela tampa é chamada de propiciatório, que é o lugar onde é colocado o sacrifício, porque o sacerdote ia com o sangue do sacrifício e aspergia no propiciatório, quer dizer, onde Deus nos é favorável, onde Deus nos é propício,
lugar da reconciliação, é várias explicações sobre o significado dessa palavra propiciatório, onde temos o favor de Deus, porque dali a fumaça, uma nuvem descia entre aqueles querubins, ali o Senhor falava como tabernáculo. Então esse objeto, esse vaso de ouro com o maná que foi colocado ali, ficou escondido, oculto aos olhos. Aí você vai ver em Apocalipse 2,17, para a igreja de Pérgamo, diz assim: aquele que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido. Aleluia! Então, além das coisas que eles viveram no deserto e de que nós vivemos em Cristo hoje, ainda tem coisas misteriosas e escondidas da pessoa de Jesus Cristo, determinada para o vencedor. Aleluia! Darei de comer do maná escondido. Colossenses 2:3 diz assim: no qual Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E quando você se alimenta de Deus e a virtude do Espírito está sobre você, Ele te dá discernimento, te dá sabedoria, te dá estratégia, Ele revela a ciência e os mistérios de Deus. Não importa se a sua escolaridade é 0, você tem a ciência, você tem o diploma do céu, daquele que tem todo o conhecimento oculto nele. Aleluia! Você sabe testemunhar, você sabe evangelizar, você sabe ganhar uma alma. Talvez você não fale bem o português. Tem gente que diz: pastor, você sabe inglês, você sabe hebraico, você sabe grego, mal apenas eu estou aprendendo português. Mas o Espírito Santo te dá ciência, porque está oculta em Cristo toda a ciência e sabedoria de Deus. É o maná escondido, escondido que num vaso de ouro, Jesus Cristo, aleluia. E quando você se alimenta dele, quando você come disto, e um dia Jesus disse que era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue, as pessoas daquela época não entenderam. Isso está falando de comunhão, de intimidade, que uma ceia simboliza comunhão. Ninguém chega na mesma mesa para cear se não é íntimo da família, ou no máximo um bom amigo. Você não leva uma pessoa estranha para se assentar na mesa contigo e comer. Por quê? Porque mesa é comunhão. É comunhão. Então, quando ele diz: quem come da minha carne, bebe do meu sangue, esse tem vida em si mesmo, aleluia. Então, quando você toma uma porção da palavra de Deus na sua vida diária, quando você ouve uma palavra de Deus, é um maná escondido que está sendo revelado a você, que está alimentando a sua vida e a sua alma. Ele te dá conhecimento, revelação e ciência das coisas espirituais, que os mais sábios e mais nobres desta terra jamais vão entender. E a Bíblia diz, o Senhor diz que Ele apanha o sábio desse mundo na sua própria astúcia, aleluia. E eles não entendem que coisa é essa que há na vida do crente. É a ciência do Espírito, do maná escondido que ele se alimenta. Quando os sábios judeus, fariseus da época interrogaram e conversaram com os discípulos de Jesus, que eram homens simples, pescadores, homens sem muita cultura, eles disseram assim, reconheceram que eles tinham dado com Jesus. Da onde vem a eles sabedoria? Da onde vem tantas respostas sábias? Reconheceram que eles estavam com. E coisa boa é quando o mundo pode olhar para você, é um deles. Como dizia no início do cristianismo, lá no início da igreja primitiva, que não tinha um nome ainda, ele dizia assim, o povo do caminho. Aquele caminho, qual é o caminho? O novo caminho. O escritor aos Hebreus disse, novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Então de início era simplesmente aquele povo do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, entendeu? Então eu posei aquele lá, aquele povo do caminho lá. Mas eles andaram com Jesus e ficavam maravilhados com a sabedoria, com a ciência, com as respostas que eles tinham para tudo. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, não confie em nada, mas confie em mim, que no abrir da sua boca eu te darei a palavra diante daqueles que te acusam, daqueles que te prendem. O Senhor disse, não temo eles, porque no abrir da tua boca eu darei. O Senhor fez isso.
O que eu quero dizer com isso? Não tenha medo hoje de abrir a sua boca para aquele que está em crise, em necessidade, no deserto, da enfermidade, do desemprego, dessa situação difícil que está assolando muita gente. Não tenha medo de abrir a sua boca e dizer o que Jesus pode fazer. O que Ele é capaz, Ele te dá ciência, Ele te dá sabedoria para falar e para orar. Não te acovarde, está na nossa mão, as respostas, está na nossa mão a solução. Apresente para esta pessoa, diga: vou estar orando por você na igreja, vou estar pondo o teu nome e a tua família lá na oração da igreja, vamos estar orando por você, vou na sua casa orar se precisa. Não tenha medo disso, irmão. Está em você a ciência do maná escondido que você tem e que muita gente lá fora não tem. Te alimenta dele, aleluia, te enche dele, nada vai te faltar.